Volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus que se encontra no Antigo Testamento, o livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Nós leremos os versículos 1 ao versículo de número 3. Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, estas palavras de Moisés, Deus falando a Moisés para o povo de Israel. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Bem, o título desta meditação extemporânea nesta manhã, tendo feito uma pausa hoje na nossa meditação consecutiva em Mateus, para neste dia tão propício considerarmos o Senhor Jesus Cristo, o seu amor, a sua morte sacrificial, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós queremos gastar algum tempo, esses próximos minutos aqui neste capítulo 12 de Êxodo. Meus queridos amigos, mais uma vez, o calendário memorativo cristão chegou quando a Páscoa dos judeus, a Páscoa de Israel é recordada. Nós queremos fazer uma pausa breve, apenas hoje, para voltarmos os nossos olhos, os nossos corações para esse tema tão profundo, o amor do Salvador que o levou àquela cruz de dor e agonia pelo seu povo. Bem, nós não celebramos a Páscoa. Como igreja de Deus, nós não celebramos o rito, a cerimônia da Páscoa. A Páscoa pertenceu aos judeus do passado. A Páscoa, como símbolo, apontava os judeus para frente, uma realidade, a vinda do Salvador, a sua morte, o seu sacrifício. A Páscoa não é para nós. Tudo foi cumprido em Jesus Cristo quando ele veio e morreu daquela maneira, cumprindo os símbolos e a profecia destas palavras aqui de Êxodo e tantas outras profecias. Assim, nós não paramos para realizar cerimônias ou para celebrar a Páscoa, mas para relembrar o cumprimento dela na história, para trazer à nossa memória e aos nossos sentimentos o cumprimento da Páscoa na história, a morte sacrificial, a morte voluntária do Senhor Jesus Cristo pelo seu povo e tudo que aquela morte naquele dia significou e significa para nós. É isso que nós queremos fazer nesta manhã. Meus amigos, aquele evento, a crucificação do Senhor Jesus Cristo, é o maior de todos os eventos na história do universo, em toda a história. Ali, naquele dia, naquelas poucas horas de dor e agonia, está centrado o ápice, ali está o clímax de toda a história humana. Toda a história humana, toda a obra, melhor dizendo, de redenção do povo de Deus tem a cruz do Calvário, o seu centro, o seu ponto central. Olhe para a cruz do Calvário como um pano de fuga em uma pintura, aquele ponto central onde todas as linhas se dirigem. E ali você contemplará o significado, o sentido de toda a história, de toda a narrativa do Antigo Testamento. Naquela cruz, naquele dia, o Salvador morrendo pelo seu povo. Ali, meus amigos, está o ponto central da Bíblia, da mensagem de Deus nas Escrituras. Todas as páginas das Escrituras apontam para aquele dia. Toda a narrativa do Antigo Testamento é uma mensagem apontando para aquele dia. E nós vivemos hoje, na era dita cristã, olhando para trás para aquele dia e olhando para frente, para o retorno do Salvador, que só será possível porque ele veio a este mundo um dia para aquela cruz do Calvário. E esse é o evento mais formidável, mais digno de contemplação em toda a história humana. Isto é algo que já aconteceu na narrativa humana, aqui neste mundo, nessa história, no tempo e no espaço. Essa é a maior transação, a maior troca uma vez realizada na história do universo. Que os nossos pecados, que a minha punição fosse colocada sobre aquele homem, o Senhor Jesus Cristo, Deus homem, e os méritos e a pureza dele, a justiça dele, fossem transferidos para mim. Nunca houve uma transação, uma troca maior, mais profunda, mais duradoura e mais eterna do que aquela que aconteceu ali naquela cruz de dor e agonia no Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo morreu uma morte substitutiva pelo seu povo. E assim, queridos, nós começamos aqui porque é de suma importância compreender este ponto vital, que a morte do Senhor Jesus Cristo não foi uma morte acidental, não foi por acaso, não foi por acidente.
Ele não morreu de uma enfermidade, de um vírus, de uma bactéria, de um acidente, caído de um cavalo, alguma coisa do tipo. A sua morte foi uma morte sacrificial. Foi a morte como que de um sacrifício. A sua vida foi tirada com o propósito de ser um sacrifício. E é importante lembrar isso, que ele veio a este mundo com este propósito de morrer. Ele nasceu para morrer. A sua morte não foi um acidente na sua jornada. A sua morte não foi um erro no percurso. Ele veio, ele desceu a este plano, a este mundo, com o propósito de morrer naquela cruz. Foi para isso que ele veio a este mundo. Dar a sua vida como um sacrifício, como a paga de resgate de prisioneiros, de escravos do pecado. E é importante lembrar também que a sua morte foi uma morte, além de sacrificial, uma morte substitutiva. Ele não morreu por si mesmo. Ele não morreu pelos seus pecados. Ele morreu no lugar daqueles que deveriam morrer e pagar. Foi uma morte substitutiva. E é também importante lembrar que a sua morte foi uma morte voluntária. Ele não morreu contra a sua vontade. Ele não esperneou, ele não tentou fugir disso, tentou se esconder. Ele se entregou voluntariamente para morrer. Ele não morreu contra a sua vontade. Muitas vezes você vê pessoas ignorantes, obviamente, da palavra de Deus, dizendo que triste, como fizeram isso com o Salvador, como fizeram isso contra a sua vontade, morreu tão novo. Não é coisas como essa, não, meus queridos amigos. Não sejamos nécios e sentimentalistas nesse momento. Ele se entregou voluntariamente para morrer. Você se recorda quantas vezes os judeus tentaram prendê-lo e matá-lo, entregá-los aos romanos, e nunca aconteceu? Porque não deveria acontecer antes da hora, mas no momento certo, ele disse: eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, eu a dou para tomá-la de volta na ressurreição. Assim nós lembramos esses pontos, que séculos antes, profecias tão detalhadas sobre a morte do Salvador, não é verdade? Que apontavam para aquela cruz, que falavam sobre o seu sangue sendo derramado, os salteadores ao seu lado. Todas essas profecias deveriam ser cumpridas. E no momento certo, ele entregou a sua vida como um cordeiro, um animal que vai calado para o matadouro, sem reivindicar, sem gritar, sem proclamar justiça, mas para se entregar, para morrer. Assim nós marcamos isso de início. Foi uma morte sacrificial, não acidental. Foi uma morte substitutiva, não por erros seus ou pecados seus. E foi uma morte voluntária, entregue para morrer na cruz do Calvário. Bem, amigos, você sabe que a morte do Senhor Jesus Cristo ali, aquele dia, é o cumprimento de dezenas de profecias. Nós não temos tempo para detalhar cada uma delas. Pense no Salmo 22, não é? Davi falando como que o Salvador ali. Pense em Isaías 53, Joel, Zacarias, tantas e tantas profecias. Lembre-se de Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela grande promessa dada à mulher que de sua semente ou descendência viria o Salvador, cujo calcanhar seria mordido pela serpente. Ele foi morto. Satanás conseguiu o que ele desejou, levando os líderes de Israel a crucificarem, matarem o Salvador, mas com a sua morte a cabeça da serpente seria esmagada. Ele morreria e venceria a morte e tiraria do maligno, assim por dizer, a sua armadura, o desarmando para o despojar de seus bens, almas necessitadas e aprisionadas ao pecado. Cristo Jesus cumpre todas estas coisas. Há tantas profecias apontando para aquele dia, mas eu creio que uma das mais belas passagens do Antigo Testamento, que narra de uma maneira tão gráfica, simples e bela, aquele grande dia e aquilo que ele alcançou, está aqui neste capítulo 12 de Êxodo diante de nós, onde Jesus Cristo e a sua morte substitutiva é pré-figurada para nós, figurada previamente, apontando para frente como que um símbolo, uma figura, o que ele haveria de cumprir. Está aqui no capítulo 12, porque aqui está a narrativa do Cordeiro Pascal, que seria separado por Israel para ser sacrificado por aquele povo. Bem, volte-se comigo então para esse capítulo 12 de Êxodo. Nós queremos gastar alguns minutos contemplando estas verdades aqui. O nosso objetivo nesta manhã não é seguir por todo o capítulo. Nós precisaríamos de muito tempo, muitos encontros para explorar tudo o que está aqui dentro, mas esses poucos versículos aqui diante de nós. Nós nos concentraremos no versículo 5 ao versículo 9. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, veja esse versículo primeiro comigo. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. E aqui o que Deus está fazendo é instituindo um calendário para Israel. Israel vivia debaixo do calendário egípcio,
Mas Deus está criando um novo calendário de meses e dias e dizendo: este mês agora, com esta libertação do Egito e o sacrifício do Cordeiro, será o primeiro mês do ano para vocês. Você se recorda que nesta altura Israel já estava 430 anos como escravo no Egito, de um povo bem recebido com José, não é? O faraó, amado, recebido, bem cuidado, para um povo escravizado, humilhado, oprimido. 430 anos haviam passado. Tudo que deveria ser cumprido do propósito de Deus para a formação e o crescimento daquela nação, que de poucas almas que tinham entrado no Egito, agora eram milhões de almas, haviam se cumprido. O povo crescera, o clamor da opressão e da miséria daquele povo havia chegado aos ouvidos de Deus, assim por dizer, e chegara no plano e no propósito de Deus para ele e para nós, o tempo em que Deus haveria de colocar para fora o seu povo de Israel do Egito. O povo seria libertado de um modo muito dramático, não de um modo simples, não de um modo pacífico, mas de um modo dramático. Haveria um drama nessa narrativa, isso seria necessário. Deus enviará Moisés junto com Arão, as 9 pragas, e nós chegamos agora no capítulo de número 12, a última das pragas, a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, dos primeiros filhos do povo do Egito. E a conexão, então, marque agora você, porque aqui as coisas começam a se engendrar nessa narrativa e nessas figuras. E a conexão entre a morte dos primogênitos do Egito e o sacrifício daquele cordeiro e a libertação de Israel seria conectada e marcada na mente daquele povo a partir deste momento. Para nós entendermos melhor essa narrativa que começa a ser construída aqui a partir do versículo 1, mantenha em mente isto, que Israel no Antigo Testamento é para nós uma figura da igreja. Israel é uma ilustração, uma figura do povo de Deus, Israel como nação. Lembre-se sempre que Israel é sempre duas coisas: é um Estado nacional, um país, e Israel também é uma igreja. Há dentro do Estado nacional a igreja. E as figuras, os acontecimentos, tudo o que acontece com esta nação, no Egito, saindo do Egito, em Israel, nos cativeiros, é uma figura que aponta para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Egito é usado, por exemplo, na Bíblia, como um símbolo deste mundo, da escravidão do ser humano neste mundo ao pecado. O homem pecador. Você sabe que outras cidades são usadas na Bíblia como símbolos também em relação à igreja. A Babilônia, por exemplo, é constantemente usado como um símbolo deste mundo, da sensualidade deste mundo, da malícia, da luxúria deste mundo, da violência deste mundo, da corrupção deste mundo. Babilônia, esta grande cidade opulenta da antiguidade, representa o que nós estamos vivendo hoje, no século 21. Mas o Egito, assim como a Síria, é utilizado como um símbolo deste mundo e a sua opressão, a sua violência e o seu domínio. E Israel será tirado deste país e desta nação como povo de Deus, que é separado deste mundo em seu coração e sua mente, na conversão. Deus haverá de libertar o seu povo eleito da opressão, do domínio do pecado, da malícia, do domínio do diabo. E a igreja é como Israel no deserto, que saindo do Egito, está por um tempo peregrinando até chegar a Canaã. Assim somos nós somos descritos aqui, nós somos descritos também em Apocalipse, não é? A mulher que deu à luz o filho, essa igreja, ela é levada para o deserto por algum tempo, até chegar à grande cidade de Jerusalém. Você percebe como nós estamos vivendo nesse exato momento, nesse contexto espiritual. E aqui está o povo de Deus, simbolizando a igreja, sendo removido, sendo libertado, tirado do Egito. Observe estes símbolos, meus queridos amigos. Foi no exato momento da noite de escape, depois de 430 anos, um período longo de escravidão. No momento da libertação da escravidão do Egito, observe que Deus institui naquela noite a cerimônia da Páscoa. Porque naquele exato momento, depois da 9ª praga, agora a 10ª praga, o povo sabia que era o momento de sair. Porque naquele exato momento de juntar mala e cuia, assim por dizer, separar um cordeiro, tomar um tempo de sacrificar um cordeiro, se reunir em torno de uma mesa, derramar o sangue daquele cordeiro em uma bacia, passar e aspergir em volta nos umbrais e nos portais das portas, assá-lo no fogo, comer a sua carne junto com pães que não eram fermentados e coisas como essas. Por que naquele exato momento da saída, da libertação? Bem, 9 pragas, a 10ª e a última, para quebrar o braço de Faraó e o seu ânimo, para que ele deixasse o povo de Deus sair. E naquele momento da libertação e saída, o Senhor, veja você, institui uma cerimônia, a cerimônia da Páscoa, naquele momento. Por quê? Porque a libertação daquele povo, além de ser surpreendente e dramática,
O dia e a noite em que aquele povo fosse resgatado, liberto, deveria, na mente daquele povo, ser conectado ao sacrifício de um cordeiro. É por isso, é por essa exata razão. O sangue daquele cordeiro derramado, que seria passado sobre os umbrais, o portal da porta, a sua carne comida, recebida, simbolizava que a libertação do cativeiro, o resgate da escravidão, a salvação da opressão, todos esses termos, resgate, libertação, salvação, ficaria na mente daquele povo ligado ao sacrifício de um cordeiro. Você percebe o que Deus está dizendo aqui? Ele está apontando lá para frente, para o seu filho. Ele está pintando uma figura, ele está mostrando que libertação espiritual está relacionado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus institui uma lição para aquele povo em forma de uma ordenança, em forma de um símbolo. E todo símbolo, a ordenança, é uma lição para a mente. O símbolo é performado e realizado desta maneira porque ele comunica uma verdade, uma lição. E é isso que Deus está fazendo, e o objetivo dessa cerimônia era pedagógica. Não era tomar uma refeição antes de sair para o deserto, não era de celebrar, não era de fazer festa, não era de comer alguma coisa. Não, é um símbolo, é uma lição para a mente, para o coração. Uma lição que ficaria marcada na mente e na cultura daquele povo sobre o poder de Deus de libertar o seu povo da opressão, que a única maneira de libertar uma pessoa da escravidão do pecado, da ira e do juízo de Deus, seria pelo sacrifício do Messias, o Cordeiro enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. É exatamente isso que a Páscoa ensinava aos judeus. A necessidade de sangue ser derramado para a remoção de pecados, para o povo de Israel compreender por meio desta figura que Deus proveria um meio de salvação espiritual. Centenas de sacrifícios, milhares de cordeiros, milhões de cordeiros seriam sacrificados. Daí então, ao longo dos séculos, você sabe disso, sangue seria derramado muitas e muitas e muitas vezes. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está repetindo a lição, trazendo de novo à mente ao coração daquele povo a necessidade de um sacrifício eterno, a necessidade de morte para a libertação do pecado. Ele estava ensinando que libertação da culpa viria através do seu Cordeiro, do seu Messias, da semente da mulher prometida lá atrás em Gênesis. Mas, queridos, cordeiros foram sacrificados muitas vezes. Não só cordeiros, como bezerros e pequenos pássaros, rolinhas. E eles perceberiam também aos poucos outra coisa, que conforme eles pecassem e trouxessem o seu sacrifício no templo, no tabernáculo, que embora simbolicamente, juridicamente, assim por dizer, o pecado era perdoado, todavia a culpa ainda permanecia de alguma maneira em suas almas. Pois o sangue de animais não poderia libertar alguém do domínio ou do poder de seus pecados. Como poderia o sangue, os glóbulos brancos, as hemácias e o plasma fazer alguma obra espiritual em alguém? Era isso que Deus estava ensinando, que o verdadeiro sacrifício seria espiritual e não meramente participar de cerimônias enquanto eu vivo em meus pecados. Deus estava ensinando aquele povo uma obra espiritual. Salvação seria mediante a fé no Messias e não mediante o participar de religiões, batismos, cerimônias, coisas mecânicas. Não, seria uma nova vida, uma transformação do coração, uma obra do alto de Deus pela fé no Salvador. Aquele ato causaria uma poderosa impressão na mente daquelas pessoas, conforme elas sacrificavam dia após dia, século após séculos, até a vinda do Messias. Bem, considere agora comigo, depois dessa introdução longa, os detalhes deste cordeiro no capítulo de número 12, porque há aqui emblemas tão apropriados nesse cordeiro da Páscoa para representar Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Bem, primeiro, nós lemos que o cordeiro, nos primeiros versículos, deveria ser separado e mantido dentro de casa por 4 dias antes de ser sacrificado. Veja o versículo 3 ao versículo 6. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Você sabe que cordeiro é uma ovelha jovem, não é? Um bezerrinho, um cordeiro, uma ovelhinha pequena, ou seja, não crescida ainda, sem chifres, pequenina ainda, um cordeiro. Aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, isto é, se a refeição for muito grande para uma família muito pequena,
Então tome um só com o seu vizinho, ou seja, 2 famílias e um cordeiro, perto de sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. Judeus dizem que um cordeiro normalmente é suficiente para 2 ou 3 famílias pequenas, até 14 pessoas, para uma refeição suficiente. Por que isso? Porque esse pequeno cordeirinho deveria ser separado 4 dias antes de ser sacrificado, 4 dias antes da cerimônia. Isso que está dizendo o versículo de número 3. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Veja o versículo 6 agora. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará, isto é, cada um na sua casa, à tarde, 4 dias depois de ter separado o cordeiro. O cordeiro ficaria junto com a família em casa. 4 dias depois, ele seria sacrificado. Há muito simbolismo apropriado aqui. O cordeiro seria separado vários dias antes de ser sacrificado, e ele seria mantido dentro de casa, separado com a família onde ele seria sacrificado. Uma das razões de grande significância e beleza neste símbolo, meus irmãos, é que aquele pequeno cordeirinho deveria, de alguma maneira, em número de dias, em um tempo prévio, tornar-se parte daquela família. Ele deveria estar unido àquela casa, unido àquela família. E as afeições da família e das crianças deveriam ser colocadas sobre aquele cordeirinho tão belo, tão pequenininho. Haveria de dormir com os familiares no regaço, do lado, comer com o mesmo prato, ouvir a voz e o som daquele cordeiro, andar entre as pernas, passar para lá e para cá. Essa é a ideia, que a afeição fosse colocada sobre aquele pequeno animal, que ele convivesse junto, dentro, no âmago da família, por um período de tempo. E então, ao 14º dia, eles, afeiçoados por aquele pequeno animal, veriam aquele animal sendo morto, deveria se cortar na garganta para que o sangue escorresse, o objetivo é que o sangue escorresse. E isso causaria uma grande e profunda impressão na mente, no coração e nas afeições daquelas pessoas. É isso que Deus está fazendo. Porque isso apontaria, meus queridos, para Jesus Cristo, o Messias, apontaria para o Salvador, e isso ensina que a única maneira dos pecados deles serem perdoados seria através daquele que viria ao mundo um dia e entraria neste mundo e seria um como nós, em proximidade, em humanidade, em sentimentos, em afeição. Não poderia ser um animal selvagem tirado de longe, deveria ser Deus conosco. Não poderia ser um anjo, não poderia ser Deus lá no céu pagando o preço. Ele deveria vir, ele deveria ser visto, ele deveria ser conhecido, ele deveria ser um de nós. Seria através daquele que viria, parte da raça humana, Deus Emanuel, que deveria morrer pelo seu povo, dar a vida pelos seus. O Senhor Jesus Cristo tomou a nossa natureza. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, segundo não em nível de gradação, primeira, segunda, mas primeira, segunda, terceira, igualdade na divindade, igual ao Pai, igual ao Filho, tomou sobre si um corpo e uma natureza humana. Ele tomou uma mentalidade, assim por dizer, humana. Ele tomou uma alma humana, senão não seria completamente humano. Ele tomou uma natureza humana, ele desceu como homem, sendo Deus encarnado, para morrer em seu corpo, entregar a sua vida. E é isso que este simbolismo do cordeiro, junto com a família, por esses dias, apontam para nós. Mas há uma outra razão ainda mais direta e específica para esses 4 dias. Nós lemos no versículo de número 5, que o cordeiro, o cabrito, será sem mácula, o macho de um ano de idade, novo, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Ele deveria ser sem mácula, uma palavra arcaica em língua portuguesa, não é sem mancha, sem ferida, sem algum problema físico ou mental, sem mácula, sem defeito. Nós lemos, abra comigo em Levítico capítulo 22, sobre a descrição desse cordeiro, como ele deveria ser posteriormente, tanto aqui quanto posteriormente nas cerimônias da Páscoa e no sacrifício. Levítico 22, 21, nós lemos: e quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando dos bois ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária, sem defeito será, para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. Deveria ser um novilho sem ferida,
sem pulga, sem doença, sem membro quebrado, sem ser aleijado, nada deformado, com comportamento são, não com um problema mental de alguma maneira, não com alguma doença ou enfermidade, sem mácula. Ele estaria junto com aquela família por 4 dias, e 4 dias seriam o suficiente para eles checarem de cima a baixo o comportamento deste animal, se havia alguma mácula, se havia alguma ferida, se havia algum problema, algum vírus por dentro que se manifestaria enfermidade dentro de alguns dias. Ele seria observado, ele seria checado, ele seria testado, aquele pequeno cordeiro. Ele deveria ser trazido ao sacrifício como algo sem mácula, sem mancha, sem ferida, e assim haveria tempo, 4 dias, para que se buscasse, se inspecionasse nesse cordeiro, se ele era um cordeiro são. E se você pensar por alguns segundos, não há necessidade de forçar a figura, você perceberá que foi por causa de Jesus Cristo que isso foi feito. Meu querido amigo, deixa-me explicar um ponto interessante aqui. Não é que o cordeiro está ali e ele se comporta assim, e Deus pensou, esse cordeiro, ou os cordeiros, eles representariam o meu filho. Não, foi o contrário. Foi antes da criação do mundo, sabendo que Deus viria, que ele determinou que um animal fosse criado, que representasse em seu comportamento aquilo que o seu filho faria, e que na sua morte e sacrifício apontaria para ele. Você percebe a ordem das coisas? É isso que está acontecendo. Esses 4 dias, essa inspeção aponta para o Senhor Jesus Cristo. Foi por causa dele. Ele é esse cordeiro. Esse cordeiro está em relação a Jesus Cristo, Salvador, porque foi assim que Jesus entrou no mundo. A Bíblia nos diz que ele nasceu da Virgem Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo, sem a conexão de Adão passando o pecado para ele, sem mácula do pecado, sem mancha moral, sem nenhum defeito, sem trazer a culpa de Adão em si, mas na cruz sobre si. Ele entrou neste mundo sem pecado, sem defeito moral. E você percebe estas coisas. 4 dias o animal seria guardado para inspeção. E você se recorda, como um bom estudante atento da palavra de Deus, que os evangelhos nos dizem que o Senhor Jesus Cristo, antes da sua crucificação, antes do dia da sua crucificação, ele entrou em Jerusalém 4 dias antes. Ele entrou solenemente em Jerusalém 4 dias antes da sua crucificação. E nós sabemos que ele foi morto na Páscoa. Ele entrou 4 dias antes da Páscoa em Jerusalém. No mesmo dia, observe você, em que o sumo sacerdote separaria o pequeno cordeiro para inspecioná-lo 4 dias antes, Cristo entra em Jerusalém. Por que 4 dias antes e não 1 dia antes? Aqui está a razão em Êxodo. Porque ele seria o Cordeiro de Deus, sacrificado uma vez só por todas, para a remissão de todo o pecado de seu povo. Foi nesses 4 dias, você lê a narrativa em Mateus, em Lucas, em João e Marcos, que Jesus Cristo foi inspecionado, testado pelos líderes de Israel. Ele foi testado pelos saduceus, ele foi inspecionado pelos fariseus, pelos escribas. Ao ser preso, ele foi inspecionado no salão por todo o sinédrio, por todos os líderes de Israel, e eles não puderam encontrar qualquer acusação moral contra o Senhor Jesus Cristo, qualquer mancha moral. Eles mesmo tentaram ferir a Jesus para dizer, está ferido, isto é, subornando pessoas para o acusá-lo, mas nem os subornados conseguiam testemunhar contra ele nenhuma mancha moral, nenhuma ferida, nenhuma mácula no caráter do Senhor Jesus Cristo. Mesmo Pilatos, um gentio, declarou, não vejo nele falta, mancha, mácula alguma para o crucificar. E no final daqueles 4 dias, ele provou ser um cordeiro sem mácula moral alguma, perfeito diante da lei de Deus, nunca pecado, nunca transgredido a lei, nenhuma prova contra o inocente. Jesus estava apto a derramar o seu sangue pelo seu povo, como um cordeiro sacrificial, no lugar dele naquela cruz de dor e agonia, sem falha, sem mancha moral, sem pecado, tendo nascido sem pecado. E o testemunho do Pai, que além de ver o corpo, vê o coração, foi, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, sem mancha diante de Deus, sem pecado diante dos homens, sem falha moral. Ele nunca pecou, meus amigos. Ele nunca transgrediu a lei de Deus. Ele nunca quebrou nenhum dos mandamentos. Nós temos ultimamente estudado o Sermão do Monte, os exemplos de Cristo sobre o mandamento. Ele nunca quebrantou qualquer dos mandamentos, nem na mente, nem nos sentimentos. Ele nunca alimentou um pensamento perverso ou impuro.
Ele jamais alimentou orgulho em seus pensamentos, nenhuma única mentira ou exagero ele falou. Ele sempre disse a verdade. Ele disse: eu vim para testemunhar da verdade. E o seu exemplo, a sua versão das situações nunca era exagerada, nunca era diminuída, nunca era tirando o corpo para fora. Ele sempre falou a verdade. Nunca houve inveja, nunca houve ambição carnal no Senhor Jesus Cristo. Tudo o que ele pensou foi verdadeiro. Tudo o que ele disse e ensinou foi verdadeiro. Você percebe, amigo? Ele nunca desperdiçou um momento de seu dia com sono demasiado, com preguiça demasiada. Ele nunca expressou injúria ou inveja. Ele nunca se meteu em picuinhas, ou em fofocas, ou em meias verdades. Ele nunca perdeu o controle da língua. Ele nunca pecou contra Deus. Ele nunca quebrou qualquer das tábuas da lei contra Deus ou contra o seu próximo. Uma vez um amigo, há muito tempo atrás, disse: pastor, meu pai é a pessoa mais dócil e amável que eu conheço na face da terra quando ele está dentro de casa, quando ele está fora de casa. Ele é tão bom, tão civilizado com as pessoas e a sua maneira cortês de conversar, mas pastor, em casa ele é um homem colérico, um homem temperamental, um homem iracundo, um homem que faz terrorismo emocional com minha mãe, comigo e com meus irmãos. Assim é meu pai dentro de casa. Cristo Jesus era o mesmo dentro e fora de casa. Ele nunca pecou, ele nunca cometeu um pecado. Jesus nunca manifestou ira injusta contra qualquer um, nunca, em nenhum momento de impaciência e injustiça. Pense sobre isso, irmãos. Não houve um segundo na vida terrena de Jesus em que ele não tenha amado a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nunca, em um momento da sua vida, ele deixou de agir assim. Você pode imaginar quão imenso isso é? Quão imenso isso é? Nem mesmo um segundo em que Deus não tenha sido amado e honrado por Jesus, ou que ele tenha amado o próximo, ele cumpriu e manteve a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral em sua mente, em seu coração, onde esta lei moral tem jurisdição, e em sua vida também. A Bíblia diz, você sabe, que se nós fizermos como crentes em Jesus, servos do Deus vivo, tudo o que nós devemos fazer, sabe o que nós somos? Servos inúteis. Você se lembra que João o Batista era um primo querido de Jesus, não é? E quando Jesus Cristo recebeu a notícia do assassinato cruel, a decapitação cruel de João, seu primo, sabe o que ele fez? Nós lemos que ele desejou ir a um lugar sozinho para orar. Coisa, né? E sabe o que aconteceu na sequência? As multidões o procuraram em todo lugar e o acharam orando. E sabe o que aconteceu? Ele não disse: ouça vocês, eu acabei de perder um primo querido com quem eu cresci. Vocês não podem me deixar sozinho por um tempo orando ao meu pai? Não, ele passou as próximas horas ensinando, curando, alimentando toda aquela multidão. Ele não disse: eu preciso de um tempo para mim sozinho, eu já servi vocês demais. Não, ele não foi um servo inútil. Ele não fez só o que deveria fazer, nenhuma mancha, nenhuma falha, nenhum erro em seu caráter. Ele cumpriu todas as coisas que ele ensinou. É por isso que Pedro, um dia que conviveu com ele, pôde lá em 1 Pedro 1,19 dizer: este é o Cordeiro de Deus, entregue por nós, sem mácula, sem mancha. Nós temos um Salvador perfeito, amigos, um Salvador que viveu aquilo que ele requer de nós. Na sua vida ele cumpriu toda a justiça que nós não conseguimos oferecer a Deus. Nós não conseguimos deixar de pecar. Ele nunca pecou. A lei que diz não peque, me diz, eu não consigo vivê-la, vá ao Salvador. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós aprendemos também aqui em Êxodo sobre o local onde o Cordeiro deveria ser sacrificado. Porque o local ensina com clareza algo a respeito de Jesus, neste símbolo. Você se lembra que a primeira Páscoa foi realizada ainda no Egito, e a segunda no deserto. E nós não lemos mais no Antigo Testamento sobre qualquer Páscoa antes do povo chegar a Canaã. Então, nós lemos lá em Deuteronômio 16:5 que Deus determinou que o cordeiro fosse agora não mais sacrificado entre as famílias nas casas, foi o que aconteceu na primeira, mas que ele seria sacrificado agora somente no tabernáculo. E então, ao chegar em Canaã, no templo, ali seria o sacrifício e o povo deveria ir àquele lugar.
para o tabernáculo. Eles traziam as suas ofertas, eles traziam os seus sacrifícios. Ao chegarem em Israel, a cidade então de Jerusalém posteriormente era o lugar onde deveriam adorar, era o lugar onde deveriam oferecer sacrifício anual pela expiação do pecado. E é para Jerusalém que se dirige o Senhor Jesus Cristo. Porque ele não foi morto, crucificado na Galileia. Muitos foram crucificados por lá. Ou em Cesareia, haviam regimentos romanos em toda parte. Pessoas eram crucificadas e punidas em toda parte. É ali em Jerusalém. Como um cordeiro a ser sacrificado na cidade santa, assim por dizer, porque o templo santo estava ali. Ele diz: convém que um profeta não seja morto fora de Jerusalém. E assim o Senhor foi conduzido para Jerusalém para ser sacrificado. Ele foi sacrificado, meus queridos amigos, no lugar onde o cordeiro era sacrificado, na cidade de Jerusalém. Agora marque isso. Por volta do ano 2030, antes da crucificação de Cristo, naquela mesma cidade que é construída sobre um monte, onde Jerusalém está e o templo também, Abraão fora chamado por Deus para deixar a Babilônia, Israel deixando o Egito, a igreja deixando o mundo. Ele sai da Babilônia e vai para a terra que Deus disse que ele deveria ir, para sacrificar ao Senhor no monte em que Deus determinou. Sabe que monte é esse? Esse monte, em Jerusalém. Ali ele traz Isaac, ali ele irá sacrificar Isaac, e ali naquele momento Deus provê um cordeiro que é sacrificado naquele monte. 2030 anos depois, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é sacrificado no mesmo monte de Sião, onde Abraão trouxera pela fé o seu filho, e Deus provera um cordeiro. Para lá ele deveria ir. Você percebe a narrativa de toda a Bíblia, como ela é espiritual, ela está ligada. A Bíblia não é uma série de máximas e provérbios apenas desligados. Ela fala sobre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para ali ele vai no dia certo. E no versículo 5 nós lemos: o cordeiro, o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras para o sacrifício. Que palavras interessantes. Com 8 dias ele já estaria apto para ser sacrificado, um cordeiro, no templo. Mas antes de 1 ano de idade, não estaria pronto para servir de alimento para uma família. Assim ele deveria possuir 1 ano completo. Veja como isso se cumpre em Jesus Cristo. Cristo, como um cordeiro, foi sacrificado no vigor da sua humanidade. Um jovem, 33 anos. Eu já passei algum tempo dessa idade, e talvez a maioria aqui também. Você sabe que parece que os 30, 33 é o ápice da força, não é? E dali para trás é só morro abaixo, se você não se cuidar, não é? Mas nas casas dos 30 você tem juventude e maturidade. O Senhor Jesus Cristo foi sacrificado nesse momento, no ápice da sua vida física e humana, assim por dizer, como aquele cordeiro de 1 ano, firme, saudável. Assim deveria possuir ele 1 ano completo. Isso se aplica a Jesus Cristo. Ele não foi sacrificado na infância. Ele deveria cumprir toda a lei. Há coisas bizarras e paganas no dito cristianismo. Pessoas que adoram o coração de Jesus, pessoas que adoram o menino Jesus, pessoas que adoram os olhos de Jesus, coisas loucas e pagãs em toda parte. Mas aqui está o Cordeiro de Deus, completo, entregue. Nós não adoramos o pé, o nariz, o coração, os olhos ou as mãos de Jesus, mas ele inteiro, como pessoa. Ele não foi sacrificado na velhice, não é quando já começa a ver a nossa típica decadência, na flor da idade, no vigor da juventude, na maturidade, como um cordeiro de 1 ano de idade. O versículo 6 diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. O cordeiro deveria ser morto. Quando o sacrifício do cordeiro foi então delineado para ser realizado no tabernáculo e depois no templo, Deus, através de Moisés, passa a ensiná-los com muito mais detalhes como isso deveria acontecer. O primeiro cordeiro sacrificial, ele era morto pelo sacerdote, e o seu sangue não era desperdiçado, era recolhido em uma vasilha, um vaso, uma tigela, e essa tigela deveria ser de ouro, por causa da preciosidade do símbolo referente ao cordeiro, o sangue do cordeiro. Havia vasilhas de barro, de madeira, e havia de prata e de ouro, referente ao que elas simbolizavam. Então os sacerdotes tomavam o sangue daquele cordeiro naquela bacia, e sabe o que eles faziam? Eles chegavam diante daquele grande, imenso altar que ficava logo depois daquela bacia de água,
E eles derramavam este sangue, não em cima, na grelha da churrasqueira, ali por dizer, mas na base do altar. Todo o sangue escorria sobre a base do altar. Você já está capturando a figura? Só aponta para Jesus, meus irmãos. Na crucificação, o derramamento do sangue. O sangue de Jesus, nos é dito, escorreu do seu corpo descendo, e João toma a oportunidade em detalhe para dizer que o seu sangue escorreu até o chão da sua cruz, em seu altar, na cruz, onde ele se oferece. Na crucificação, há o derramamento de sangue. Os pés e as mãos foram cravados e sangue escorre, aquela coroa de espinho estava ali, descendo sangue. E para muito além, nós lemos que uma lança o perfura do lado e provavelmente no órgão dos rins, onde água e sangue começam a escorrer até embaixo, como um cordeiro sacrificado e o seu sangue derramado, exatamente como no templo, exatamente como no tabernáculo. O sangue de Jesus escorre para a base da sua cruz, o altar onde ele foi oferecido. Segundo, nenhum osso deste animal deveria ser quebrado, nenhum dos ossos de Cristo foi quebrado. Lá em João 19, 32 a 33 e 36, nós lemos que José de Arimateia pede o corpo de Jesus a Pilatos. Pilatos decide ver se eles estão mortos, para quebrar as pernas, porque quebrando as pernas morreria mais rápido. Quebra-se as pernas do primeiro salteador, quebra-se as pernas do segundo, mas olham para Jesus para quebrar suas pernas e veem que ele já está morto. Nada de seus ossos foi quebrado, para que se cumprisse este simbolismo que apontava para ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amigo, somente a morte na cruz do Calvário poderia simbolizar estas coisas, o sacrifício do Cordeiro. Somente a morte na cruz poderia trazer todos os símbolos que o sacrifício do Cordeiro, daquela maneira que era feito, apontavam. Veja, os romanos usavam outras maneiras de matar uma pessoa, você sabe disso. Eles usavam a forca, eles traspassavam a pessoa com espada, e eles usavam da decapitação. Mas em todas essas formas, provavelmente os ossos seriam quebrados, não é? Através dessas maneiras. Se ele for enforcado ou traspassado por espada, não teria cumprido o simbolismo do Cordeiro. Se ele fosse simplesmente enforcado, ele não teria sofrido, mas ele deveria sofrer. Ele não poderia morrer instantaneamente, ele deveria sofrer. Ele deveria experimentar sofrimento e dor, e por horas e horas e horas a fio, porque ele estava levando sobre si a transgressão de todo o seu povo. Ele deveria sofrer pelo seu povo. A cruz serve para isso. Observe que a cruz não é apenas um instrumento de morte, a cruz é primeiramente um instrumento de tortura, pendurado em seu próprio corpo, num sol escaldante, até morrer, quando os abutres começam a vir comer os seus olhos toda parte. Tortura e morte. Ele deveria ser torturado, ele deveria morrer, ele deveria pagar, ele deveria sofrer pelos pecados de seu povo. Ali naquele dia, toda a ira de Deus, a ira do Deus triuno, que inclui o próprio Senhor Jesus Cristo, é derramada sobre o Filho. A ira que Deus tem contra o meu pecado, todo o meu inferno e todo o inferno de todos os homens e mulheres que foram salvos por Jesus Cristo, foram como que comprimidos naquele momento sobre Jesus. Ele não experimentou menos do que o inferno, embora ele não desceu ao inferno, saiba disso. Mas ele experimentou o meu inferno. E por que ele suportou isso? Porque ele é Deus. Por isso ele não foi destruído, embora foi tão agonizante. Mas se eu não conheço a Jesus Cristo, o Salvador, se eu sou um mero religioso, e se eu não tenho a Cristo em minha vida, e se Ele não pagou em meu lugar, então eu terei que experimentar este sofrimento, esta dor. Mas porque eu não sou Deus, para pagar isso em um momento, eu terei que experimentar isso por toda a eternidade. Toda a eternidade do inferno que eu mereço, colocado sobre Ele. Toda a dor, toda a miséria. Oh, meus queridos amigos, o sofrimento na carne não foi um nada comparado ao que Ele experimentou em sua alma, naquelas horas de dor e agonia. Ele deveria sofrer. Por isso a cruz do Calvário. Por isso uma cruz de dor e agonia. Somente a morte por crucificação era de fato uma figura que responderia a esses 3 requerimentos do sacrifício do Cordeiro. E também aquele símbolo da serpente no deserto, levantada para que aqueles que olhassem para ele hoje pela fé fossem curados, salvos.
A crucificação de Jesus é o cumprimento dos símbolos por trás do sacrifício do Cordeiro. Deveria ser morto também, nós lemos em um horário determinado, está aqui nesses versículos, versículo 6. Segunda parte. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, observe agora, o sacrificará à tarde. De acordo com a maneira judaica de dividir o período do dia, haviam duas tardes. A primeira tarde, que era o início, não é? O sol se pondo, começando a se pôr, e havia a tardezinha, quando já começava a escurecer, que era o início do dia seguinte. O dia em Israel começava, o dia seguinte começava às 6. Ali começava o dia seguinte. Quando o sol se punha, era o início do novo dia. Era a primeira manhã do novo dia, a madrugada. A segunda tarde, a tardezinha, quando começava a escurecer. Nós lemos que no Novo Testamento os judeus dividiam as horas em 12 horas. O Senhor Jesus perguntou, não há 12 horas no dia, pelas quais deve-se trabalhar enquanto a luz não é. A noite vem quando ninguém trabalha, as outras 12 horas. A hora nona em que Cristo é crucificado são as 3 da tarde. E a hora em que ele expira e morre é o final do dia. E o início do sábado, e o início da Páscoa. Por que esse horário? Por que não cada um arranjando o seu próprio horário lá no Egito, em Israel, comendo o seu cordeiro no horário que quiser? Estou pronto, pai, estou pronto, mas vamos comer o cordeiro. O outro ali na casa não está pronto, estão preparando aí. Porque no horário determinado todos se preparam para comer e comem juntos, toda a nação. Por essa razão, porque foi esse exatamente o horário em que Jesus haveria de morrer e entregar o seu Espírito. Abra comigo em Marcos, rapidamente, 15:33, apenas para confirmar esse ponto. Marcos 15:33. As palavras. Versículo de número 33. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus exclamou com grande voz, dizendo estas palavras dirigidas a Deus: Deus meu, por que me desamparastes? E nós lemos que ele clama em alta voz, João nos diz isso, e então ele entrega o seu Espírito neste momento. Os evangelhos nos dizem que ele morreu à tarde, antes do anoitecer, e nós lemos que os judeus deveriam sacrificar o cordeiro antes do anoitecer e comê-lo ao anoitecer, já no sábado. Eles estavam sob o calendário egípcio, Deus iniciara o calendário judeu ali, eles começavam exatamente como haveriam de fazer séculos depois em Jerusalém também. Para que Cristo fosse sacrificado antes da Páscoa, no momento da virada para a Páscoa, e o alimento, o cordeiro, fosse comido na Páscoa, porque ele é o cordeiro pascal. Assim Cristo Jesus morre, nós sabemos, na sexta, enterrado no sábado, ressuscitado no terceiro dia, ao domingo. Está tudo aqui, meus irmãos. O cordeiro seria morto, à noite o comeriam, tudo estabelecido como um símbolo. E nós lemos que todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Cristo foi conduzido ao seu sacrifício por uma imensa multidão de Israel, que vinha de toda parte para Jerusalém para a celebração da Páscoa. Ele foi conduzido pelo povo até a sua morte de cruz. Lucas 23:27 fala sobre isso. E no versículo 7, tomarão o sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue que, segundo a mentalidade judaica, representa a vida do animal, deveria ser derramado. E isso acontece ali. Querido amigo, quando um judeu trazia o seu sacrifício para o templo, para o tabernáculo, ele não entrava no tabernáculo, mas o levita, o sacerdote, o esperava à porta. E ali à porta, entre o lado de fora e o lado de dentro, era sacrificado o cordeiro. O pecador que trazia o seu animal, colocava suas mãos sobre a cabeça daquele animal, como que simbolizando a sua culpa sobre ele, e aquele animal era ferido e cortado ali para que seu sangue fosse derramada entre a porta do templo, no tabernáculo, Israel, e o lado de fora. Cristo Jesus é crucificado às portas de Jerusalém, não dentro, não longe, e o seu sangue é vertido ali, por culpados como você e eu. Está aqui o simbolismo destas coisas. Deus provê um Salvador perfeito, sem mácula, uma redenção de pecados e reconciliação consigo mesmo para o seu povo através do sangue da vida entregue de Jesus Cristo. O sangue representa a vida. Quando nós dizemos que o sangue de Jesus tem poder, quer dizer que a obra dele tem poder.
o que Ele fez, a sua morte sacrificial, salvação por meio do sangue, salvação por meio do sacrifício, do resgate, da vida entregue, não por obras de caridade, não por esforço próprio, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, a vida dele que está no sangue, derramado em nosso lugar para a nossa salvação. O único qualificado, o único sem pecado, cumprindo todas as promessas naquele dia. Eles deveriam colocar o sangue sobre os umbrais da verga e da porta. Por quê? Para que o anjo do Senhor, vendo, passasse por cima e não ferisse o primogênito naquela casa. Mas era mais do que isso. Era um testemunho público dos judeus aos seus vizinhos egípcios, da sua fé, da sua dependência de Deus. Os israelitas fizeram tudo isso diante dos olhos dos egípcios, que sabiam muito bem o que estava acontecendo ali. Talvez os egípcios consideraram isso tudo muito ridículo. Que coisa ridícula, que povo de um culto tão estranho. Como Noé construindo uma arca no deserto, onde não há água, nem rio, nem fonte, nem nada. Que coisa louca. Quão loucos são esses crentes. Que povo bitolado, que povo estranho, que povo diferente, fora do mundo, parecem ET, extraterrestres. O cordeiro não poderia ser comido em secreto. O Cordeiro de Deus não poderia ser recebido por ninguém em secreto. O crente é chamado a um testemunho público da sua fé neste mundo. Nós nos alimentamos de Cristo. Cristo deve ser visto em nós. Nosso testemunho nesse mundo deve ser visível. Um testemunho público, ousado. Meu querido amigo, esse cordeiro, no versículo 8, nos é dito que ele deveria ser comido depois de sacrificado. Cada membro daquela casa deveria se alimentar, comer aquele cordeiro. O cordeiro não seria sacudido no ar como faria depois o sumo sacerdote, algo simbólico. Eles não dançariam em volta, pegariam sangue, fariam assim, coisas desse tipo. Eles comeriam o cordeiro. Ele seria parte, não seria um símbolo externo, uma dança, um ritual, seria algo neles. Você percebe o simbolismo? Aquele cordeiro não teria utilidade para Israel. Se fosse apenas deixado dentro de casa, ele primeiro precisava ser sacrificado, e então ele deveria ser comido. Se um dos filhos naquela casa dissesse: papai, que animalzinho tão bonitinho, nós não vamos comê-lo, vamos deixar ele vivo, vamos levar ele com a gente para fora do Egito, o pai teria que dizer: não, o cordeiro deve ser morto, seu sangue derramado, e nós devemos assá-lo e comê-lo. Não seria eficaz se não fosse comido, recebido para dentro do organismo de cada um daqueles indivíduos. E o símbolo está apontando para o Salvador. É exatamente isso que o Evangelho ensina sobre Jesus. Ele deve ser comido, bebido, a sua carne, o seu sangue. Ele não pode ser o meu Salvador lá e eu cá. Ele deve vir a mim e habitar em mim. Não é para ser observado Jesus, contemplado, estudado apenas. Ele deve ser para ser recebido por pecadores. Querido amigo, Jesus é o remédio para o pecado. Ele deve ser tomado. Um remédio não possui utilidade e efeito se ele fica na prateleira, em cima da mesa. É isso que está dizendo o versículo 10 aqui simbolicamente: nada dele deixarás até amanhã comerá tudo, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Há tantas pessoas hoje no Brasil que estão tão alegres e contentes em se associar com Jesus Cristo, em se associar com uma igreja. Eles estão contentes em se unir ao cristianismo. Eles procuram uma igreja sã, muito bom, bíblica, muito bom, e de vez em quando batem o ponto lá e garantem que as suas práticas religiosas sejam feitas na melhor congregação, na melhor igreja bíblica, e que tudo em volta nessa igreja reflita a ortodoxia bíblica. Eles estão muito contentes em se associar, de vez em quando bater o ponto, aparecer por ali na igreja. Mas eles ainda não comeram da carne e beberam do sangue de Cristo. Eles não receberam Jesus em sua vida como pecadores arrependidos que vêm a Ele para tê-lo. Eles se associam à melhor religião. Há muitos assim, vivem na igreja, mas Cristo não vive neles. Meu querido amigo, jovem, senhor, senhora, você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, enterrado pela igreja e acordar no inferno, porque você sempre esteve na igreja e nunca esteve em Cristo Jesus. Você nunca comeu da carne e bebeu do sangue, você nunca recebeu o sacrifício dele em tua vida. Você é um associado da religião. Você já encarou os teus pecados,
Você já encarou a tua sujeira, o teu orgulho absurdo e gritante, a tua imoralidade e a hipocrisia de todos nós religiosos não convertidos, e veio a Cristo: Senhor, eu estou um pecador, um miserável pecador, aquele sangue em meu lugar, minha culpa sobre ele, salva a minha alma, eu recebo pela fé o Salvador, transforma a minha vida. Você já viu Jesus? Você o conhece de verdade? Ele habita em você pela fé, desde aquele dia da conversão. Foi Ele, o Cordeiro de Deus, que tirou o teu pecado. Observe estas figuras. Será que nós vamos errar como os judeus, que por séculos e séculos vendo as figuras não entendemos? Será que você erra ouvindo o Evangelho a cada dia e não compreende que cristianismo não é uma religião, uma pessoa, e ser um cristão é vir a Jesus, ter a Cristo em tua vida e conhecê-lo, e o seu amor, e o seu poder, e uma nova vida é em Jesus Cristo Salvador. Isso é cristianismo. Isso é ser um verdadeiro cristão, é ter a Jesus, é tê-lo, e a sua vida e o seu sacrifício em tua alma. E estas figuras tão gráficas e tão profundas apontam exatamente para isso. E nós lemos no versículo 8, nós vamos correr agora, que eles deveriam também comer aquele sacrifício com pães ázimos e com ervas amargosas comerão. As ervas era, na verdade, uma pequena salada a ser comida com a carne, uma salada feita de folhas amargas. Você sabe muito bem o que é espinafre, não é? Folhas amargas. Pães ázimos eram pães sem fermentos, pão que era feito rapidamente, ovo ali misturava, etc., farinha, não deixava um dia para o outro para fermentar. Cozinhava-se e assava-se rápido, ambos comidos com a carne do cordeiro. Será que era uma refeição maravilhosa essa? Claro que não. Não era um lanche, não era uma refeição para o paladar. Muito para o crente por trás desses dois elementos que acompanhavam o cordeiro aqui. Mas para uma pessoa que vem a Cristo para recebê-lo como Salvador, encontrar refúgio em seu sangue, esses símbolos ensinam duas coisas: as ervas amargas, o pão não fermentado. Você deve vir a Jesus Cristo com amargura de alma. É amargura e tristeza encarar que eu sou um pecador condenado. Você já veio com a amargura. Isso fala também sobre a sua amargura no Calvário. Essas ervas apontam para Ele e apontam para o meu arrependimento. Você deve vir assim, consciente que é um pecador e arrependido. É o único meio. E você deve vir com sinceridade, entrega completa, sem fermento nessa massa. Senhor, eu pequei, eu sou um pecador, eu não escondo mais, eu não culpo mais a ninguém, eu não culpo mais minha esposa, meu chefe, a maneira como eu fui criado, sem fermento, com amargura e com tristeza. A Bíblia fala sobre a tristeza que vem de Deus, é essa, que leva à vida, porque leva ao arrependimento e leva a Cristo. Você já comeu desta carne com amargura? Bebeu deste sangue com amargura? Você já veio sem um fermento? Você já veio com arrependimento verdadeiro? O versículo 9 diz que o cordeiro deveria ser assado no fogo. Assá-lo por inteiro, tronco, cabeça e pernas, não deveria ser cortado em pedaços, nem os seus ossos quebrados, não deveria ser cozido, versículo 9, não deveria ser assado de uma outra maneira, senão da maneira prescrita. Queridos, o cordeiro, ele não era lançado sobre a brasa dentro de um forno, era esticado, era assim que ele deveria ser feito. Nós lemos isso em Levíticos, em Deuteronômio. O texto não registra isso, mas está nos próximos detalhes, mais para frente. Os judeus dizem que para assar um cordeiro por inteiro sobre um altar, ele precisa obviamente ser esticado. Você já leu sobre os chifres do altar no Antigo Testamento? Amarrar o sacrifício sobre o chifre, que está o altar, em cada canto há uma protuberância que sobe como um chifre, para que o cordeiro fosse amarrado, esticado, de quatro pernas ali, daquele lado. É por isso, eu quero o sacrifício sobre o altar. Pense sobre Cristo na cruz, esticado sobre o madeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entregue por inteiro para a nossa salvação. Ele não poderia ser cozido, ele deveria ser assado sob brasas vivas, sob chama. E ali naquela cruz de dor e agonia, você se recorda no jardim aquelas grandes gotas de sangue, aquela agonia, aquele sol escaldante,
espinhos em seu rosto sem poder tirar, pregos em suas mãos e em seus pés, o desprezo, a blasfêmia, o ridículo de todo o povo em volta, todos os discípulos fugindo para toda parte, alguns longe observando. Que sofrimento, que brasas, a ira de Deus sobre o seu próprio filho, matando o seu filho. Você acha mesmo que Ele irá me poupar e poupar a você, se eu coloco de lado o seu evangelho, se eu desprezo o sangue da aliança, se eu sigo em frente com algumas questínculas em minha mente sobre Deus, se Ele é justo, isso, aquilo, se eu tenho que vir ou não, se Ele vai me receber ou não, se eu lanço fora a oportunidade, se eu piso sobre o sangue do Cordeiro desprezando, se eu tento colocar minha própria boa obra, religiosidade, boa pessoa no lugar do que Deus proveu ao ter matado o seu filho, a justiça de Deus sendo lançado fora, ali está, meus irmãos. Ele levou sobre si todo o tormento do inferno, por milhões e milhões de almas, sua alma consumida por tormentos abrasadores, sofrendo a agonia de tantos pecadores, a punição reservada ao meu pecado, os tormentos do inferno que eu mereço, sobre ele, sobre seu corpo, sobre a sua alma. Então este versículo de número 10, e nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, observe agora, os vossos lombos cingidos, vestido em roupa, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. No último dia, no juízo final, o sangue de Jesus em seu povo. O cordeiro deveria ser comido por inteiro, o cordeiro deveria ser comido apressadamente. A obra de Cristo, meu querido amigo, foi uma obra completa que deve ser recebido completa. Após a sua ressurreição, os seus discípulos e todos aqueles homens e mulheres israelitas que viram a Cristo para a salvação, entenderiam que Ele realmente era o Messias e que tudo o que Ele fez em sua vida, em sua morte voluntária e sacrificial, era o cumprimento daqueles símbolos que ano após ano eles cumpriam em Jerusalém. Eles teriam então compreendido com clareza, daquele momento, o significado de tudo o que eles viram no Antigo Testamento por meio de símbolos e cerimônias. Tudo apontava para Jesus. Descrevia algo sobre Ele. De repente a ficha caiu. De repente eles contemplaram o Salvador. De repente eles entenderam. Cristo deve ser recebido inteiro, não por partes. Ele deve entrar na vida de uma pessoa por inteiro, pelo seu Espírito. É isso que Ele disse à multidão: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte em mim. Não é só ser batizado, amigo. Não é só frequentar a melhor igreja na cidade. É ter a Jesus Cristo em sua vida. Ah, pastor, eu gosto muito de ouvir sobre o amor de Jesus. Eu aceito isso. Eu recebo isso. Eu gosto desta mensagem. Eu tomo esse amor para a minha vida, o amor de Jesus, de Deus. Mas eu não quero ouvir sobre esta parte da ira do Cordeiro e o seu julgamento. Eu não recebo essa parte, eu não me alimento dessa parte que diz que Ele é o juiz, que o mesmo Salvador que veio a este mundo será o mesmo que irá julgar e dizer: banidos para longe da mim, malditos. Eu não aceito essa parte, não condiz com o meu Salvador, não condiz com Jesus de amor que eu conheço. Eu não como, eu não recebo essa parte em minha vida. Eu quero toda essa parte da compaixão e das bênçãos de Deus. Mas você pode, pastor, ficar com essa parte sobre o julgamento. Não para mim. Tudo de Cristo, tudo que Cristo tem para mim eu recebo. Mas, meu querido amigo, se você um dia veio a Jesus para a salvação, você recebeu Ele por inteiro. E você não pode agora seguir esta vida cristã pela metade. Metade de coração, metade de culto, metade mente desperta, metade vida, metade amor, metade afeições para Deus. Eles deveriam comer a Páscoa em uma postura de prontidão para partir. Você sabe qual é a roupa que eles estavam vestidos aqui? Não era pijama, embora era noite.
Era roupa de sair para o trabalho de manhã, sapato, gravata, cajado, bolsa, laptop, vou embora. Era assim que eles deveriam comer, como um café da manhã, não como um almoço à noite, ou uma janta à noite. E aqui está o princípio para nós, é claro, a lição para nós, crentes em Cristo Jesus. Você deve estar pronto a deixar os teus pecados, e você deve estar pronto a ter a Jesus como Senhor de tua vida, e pronto a virar as costas para esse mundo, e pronto a ser um peregrino, a ser um servo. Aqueles judeus não podiam se vestir com roupões grandes e pesados, coisas que lhes atrapalhariam o caminho. Hebreus fala sobre estar com os pés amarrados, embaraçado, não consigo andar. O que é que te embaraça nessa vida, meu querido amigo? Pastor, eu primeiro preciso construir minha casa, pagar meu apartamento, comprar um carrinho, arranjar um marido, arranjar uma esposa, depois eu vou viver para Cristo. Depois. Você não pode ter a Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor. E essa é a razão porque eu declaro para muitos que talvez você não tenha nascido de novo. Não importa as suas emoções ou sentimentos ou bons sentimentos a respeito de Cristo. Se Ele não é Senhor em tua vida, e isso é evidente, como você pode afirmar que Ele reina em tua vida? Que Ele é Senhor em tua vida? Não tome isso com amargura, meu querido amigo, isso é para o seu bem. É Ele Senhor da tua vida. Isso nos ensina da postura de um crente nesse mundo. Ele deve andar leve. Ele não cria raízes neste mundo. Sim, há amizades neste mundo, mas não há um desejo de ser aceito por este mundo. Se todos o amam, alguma coisa está errado com esse pregador, com esse crente. Se todo mundo ama, se o católico ama, se o espírito ama, se o ateu ama, se o assassino ama, se todo mundo ama, mas eles não mudaram e permanecem da mesma forma, e seu testemunho não impacta eles, alguma coisa está errada. Há amizades neste mundo, meu querido irmão, minha querida irmã. Há um certo desejo de ser aceito nos meios sociais, você se comporta como humano, como um mundano. Há alguma coisa nessa vida que está mantendo o teu coração nesta vida. O meu estilo social, minha classe social, preciso manter as portas abertas, porque há aquele pessoal muito fino, que eu amo demais, que não gosta de crente, essas coisas. Bom, eu vou garantir que eles saibam que eu sou um cristão. Eles sabem que eu sou um cristão, mas eles conseguem ver Cristo em você. Seu testemunho os constrange, ou está tudo bem, tudo tranquilo? Você está andando pesado, ou você está correndo a jornada da fé? Você recebeu a Cristo dizendo: toma a minha vida e me leva e faça o que o Senhor deseja. Eu estou pronto para partir agora, eu estou pronto para viver para Ti, e eu vou ver o que me resta nessa breve jornada aqui na terra, como um peregrino, como de passagem. Comeram uma janta, vestidos como quem come o café da manhã, prontos para sair. Não havia luz elétrica no Egito, não é? À noite todos permaneciam em casa. Eles comiam antes do anoitecer e estavam prontos para o final do dia, vestidos para o descanso. Mas a ordem é comerem vestido como pela manhã, prontos para saírem. Por quê? Porque Israel seria um povo peregrino, e a igreja seria uma igreja peregrina. E a nossa libertação em Cristo nos coloca em uma jornada para o céu. E esse mundo não é nosso para amarmos e para nos moldar. Esse mundo não é nosso e nós não pertencemos a este mundo para viver agradando os filhos dos homens, mas o nosso Senhor. Essa é uma medida importante da nossa fé e dedicação ao Senhor. A coluna de fumaça durante o dia no deserto e a coluna de fogo à noite era para que eles andassem de dia na sombra e de noite com luz. E não parassem, porque o deserto não seria seu lar, Canaã estaria por vir. Você percebe as figuras. É assim que nós lemos o Antigo Testamento. Esse mundo é um deserto espiritual, meu amigo. Esse mundo é um deserto emocional. Você não consegue tirar satisfação permanente, alegria permanente desta vida. Seu lar é o céu, sua alegria é o céu, sua antecipação é o céu. Seu conforto é o povo de Deus, junto nesse deserto, combatendo, juntos, firmes. O amor por Cristo, pela casa de Cristo, pela obra de Cristo. Nesse deserto o crente não constrói seu lar. Ele apenas arma tendas passageiras. E ele está movendo sem se apegar. E ele se move leve, ele não constrói aqui. Seu lar é a glória. O povo de Deus no deserto deveria entender isso. Seria saindo às pressas e a partir da conversão para o Senhor. E essa é a figura diante de nós. Deixa-me concluir aqui.
Tudo isso indica nesse sacrifício pascual, o cordeiro sacrificado, apontando para Jesus. Não poderia haver melhor figura criada por Deus, melhor emblema, mais apropriado para representar Ele, o que Ele fez, o que Ele experimentou, seus sofrimentos por pecadores, toda a sua obra, cada detalhe. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo declara que aquele que não conheceu o pecado, esse é Jesus, Deus o fez pecado, um sacrifício pelo pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando nós consideramos o Calvário, nós não deveríamos ver ali um espetáculo de execução, mas uma grandiosa transação. Lá se fora esses filmes hollywoodianos, só colocam um aspecto humano ainda assim distorcido. Ali está a maior de todas as transações no universo. O meu pecado, a justiça de Cristo em meu lugar. Nós devemos pensar, o meu orgulho estava naquela cruz, as minhas mentiras estavam naquela cruz, a minha cólera e falta de controle estava naquela cruz, a minha indolência estava ali, a minha autossuficiência, a minha letargia, a minha rebelião, todo o meu pecado, em sentido real, tudo estava ali com Jesus Cristo, todos os nossos atos e palavras e sentimentos contra a luz e a verdade, contra a lei de Deus, quando Ele levou sobre si as nossas transgressões. Como Deus não precisou torcer o nariz e virar a face quando Ele viu a minha sujeira sobre o meu Salvador e o meu pecado, e que amor tão grande que Ele tinha feito isso. Em meu lugar, morrido daquela maneira, e em seu lugar, se você veio a Ele, se você virá. Nenhuma pintura da paixão de Cristo, nenhum filme pode representar essas coisas. Até que chegue aquele dia, quando nós entrarmos no paraíso, então antes daquele dia nós não compreenderemos por inteiro, nenhuma pequeníssima porção, do quanto custou para o Salvador a nossa redenção. Este, diz a palavra de Deus, lá em João Batista, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você já disse isso a Ele? Tira o meu pecado. Vamos orar juntos.